Continuação da leitura do livro Viva a Vida com Leveza e Alegria, autora Paula Gasparini, áudio 11, página 59. Conceito 5. Um espírito tem você. Você não tem um espírito. Antes de iniciarmos nosso quinto conceito, vamos entender qual a importância de abordarmos um tema percebido como espiritual no método terapêutico de autoconhecimento para melhor viver. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos algum tipo de crença sobre espiritualidade, Deus, o início de tudo e o fim da vida. Isso é absolutamente saudável, que cada indivíduo se sinta livre para proferir sua fé ou não fé. A questão é que muitas vezes as crenças que escolhemos admitir como verdades absolutas não nos permitem transitar pela vida com leveza e alegria. Não nos permitem ver o amor em tudo e em todos. Não nos ajudam a não julgar. Pelo contrário, nos ensinam o tempo todo o que é errado e o que é inaceitável para Deus. Muitas vezes, as crenças que carregamos durante toda uma vida, carregamos sem questionar as consequências das mesmas em nosso dia a dia. O objetivo desse conceito é te apresentar uma forma de pensar o espírito e o mundo espiritual a partir da ideia de unidade e amor universal. E qual a vantagem que teremos ao trocar nossas crenças antigas por essa nova crença? O resgate total e absoluto de seu poder pessoal. Uma consciência amorosa que te faz se sentir seguro e protegido. Um caminho em direção ao não julgamento. Convicção de que tudo coopera para o seu bem. Consciência de que sua pequenez diante da grandeza da eternidade. Consciência da sua pequenez diante da grandeza do Criador. Absoluta convicção de que a vida é perfeita e de que tudo está sendo orquestrado por um mestre perfeito que dá a cada um conforme seu merecimento. Sensação constante de ser pertencente e estar incluído num plano maior e convicção de que você não é o personagem, ou seja, não é o ego, você é o espírito, a pureza, a luz, a emanação perfeita do Criador. Esse benefício que você recebe ao internalizar crenças positivas sobre a unidade e o amor universal são os pilares do nosso trabalho terapêutico. É aqui que se encontra a nossa caixa de ferramentas para nos dar suporte diante das adversidades da vida. E é por isso que trago uma sugestão de visão de mundo sobre espiritualidade, para que você se liberte de velhas amarras do passado que não contribuem mais com seu bem maior. Esse conceito te faz viver a vida sem se identificar com ela. Então entenda que não trago uma nova religião, que não trago uma nova proposta de fé. Pelo contrário, trago uma proposta de desconstrução de tudo que acreditamos até hoje e que nos coloca numa posição de dor, angústia, medo, julgamento e separação. Numa posição de dualidade, onde existe o bem e o mal como realidade última, onde existe uma eterna guerra. Essa visão de mundo dual é compatível com o nosso sistema humanizado. Afinal, ele quer nos proteger da morte, mas não existe morte. Somos seres eternos. Assim sendo, eu não posso aceitar a ideia da minha mente limitada e humanizada que me propõe a eterna guerra em busca da sobrevivência. A eterna guerra contra o outro, contra a contrariedade da vida, que eu chamo de injustiça, de maldade, de erro. Na unidade, eu vejo Deus em tudo e todos.
Você tem alguma ideia de como é viver assim? Leia, reflita e depois faça sua escolha. Em que você escolhe acreditar, já que não existe uma verdade absoluta sobre Deus e espiritualidade? Se você é livre para acreditar no que quiser, por que escolher uma ideia que te apavora ao invés de te fazer sentir-se completamente seguro? Eu não vejo mais sentido em proclamar crenças que não me fazem transitar pela vida com leveza e alegria. Vamos definir aqui alguns conceitos. Ego. Se trata de um personagem, uma roupagem, uma ilusão temporária, utilizada por um espírito para viver uma determinada experiência. A matéria não existe como percebemos. A matéria é ilusória, ela tem começo, meio e fim. O ego, o personagem, Paula, Maria, Carlos, vivem histórias. Essas histórias são experimentadas pelo espírito, dando a ele a chance de se identificar com o drama ou renegá-lo, voltando à sua consciência original. É comum entendermos que existe um ser humano que foi, entre aspas, preenchido por um espírito e que o espírito está conduzindo aquele humano. Isso é bem diferente do que eu estou propondo. Proponho que você imagine a criação de um humano que atende às necessidades evolutivas de um espírito. O humano será finalizado em breve. E o espírito se desprende daquele personagem e se ligará a outro, que será, entre aspas, criado, conforme sua necessidade evolutiva. O ego, ou personagem, pode ser entendido como a prova do espírito, ou seja, através da vivência do personagem, o espírito tem a chance de superar a ilusão criada pela percepção e condicionamento do personagem, chamada de Maya pelos hindus, ou superar essas percepções materiais. Não quer dizer que as coisas não existam, elas apenas não existem como nós as percebemos. Percebemos tudo separado, sendo que só existe a unidade. Percebemos vários sentimentos, sendo que só existe o amor. Ou seja, percebemos a realidade de forma distorcida, de forma individual, onde existe a dualidade, e isso faz parte do jogo. A diferença está em viver o jogo consciente dele ou não. Um jeito simples de compreendermos isso é pensando em nossos sonhos. O que acontece, na maioria das vezes, quando sonhamos? Estamos deitados em nossa cama, em absoluta segurança, mas no sonho estamos vivendo as mais diversas situações. Podemos estar sendo torturados no sonho. Pode ser revelado uma mentira que contamos. Podemos ganhar um bebê. Podemos perder tudo, etc. O espírito, que seria o dono do sonho, não pode ser afetado pelo conteúdo do sonho. O sonho nos permite ter uma experiência real. Afinal, lá no sonho, você não está consciente de ser um sonho. Para você, é real. Nesse sonho, você aprende muitas coisas, graças às histórias ali vividas. Quanto mais, entre aspas, impactante é o sonho, maior é a chance de que, ao acordar, você ainda fique revivendo aquela sensação por algum tempo. Ela pode ser extremamente gostosa ou extremamente aterrorizante. Tem pessoas que acordam com dores no corpo e outras acordam com muito tesão. Tamanha identificação com o personagem. Podemos comparar os sonhos com a experiência do espírito. O ego seria o personagem do sonho e o espírito seria o indivíduo deitado em sua cama que nada é afetado pelo sonho.
a não ser por um breve tempo, até que retorne a sua consciência de, entre aspas, realidade sobre si e sobre o que de fato está acontecendo, onde está e quem é. Vamos entender por outro ponto de vista. Imagine que a consciência una é uma bolinha como aquelas de massinha que nossas crianças conhecem bem. Uma bola de massinha é o real. Se você pegar essa bolinha de massinha e transformar num triângulo, o triângulo estará ali diante de você. Mas ele não existe enquanto triângulo. Ele é uma massinha mexida que tomou forma de triângulo. Esse é o Maya, o perceber o triângulo como triângulo e não como massinha mexida. Tudo ao nosso redor é a consciência una, entre aspas, mexida. Nós não conseguimos ver a vida desta forma. Vivemos identificados com os triângulos e não enxergamos o triângulo como a massinha mexida. Aí dizemos que o triângulo é a massinha mexida. Não, a massinha mexida dá forma a um triângulo. Neste caso, a ordem dos fatores altera o produto. Quando você diz que Deus é tudo, tem um significado. Mas quando diz que tudo é Deus, tem outro. Deus é tudo o que existe, porque tudo está dentro de Deus. Mas essas coisas não são Deus. Deus é Deus. Tudo o que existe é a massinha mexida. É Deus, entre aspas, mexido. Isso precisa ficar muito claro. Deus, entre aspas, mexido, faz existir todas as coisas. Já as coisas mexidas não fazem Deus. Eu posso dizer que qualquer coisa é Deus, porque tudo que existe só existe a partir da emanação de Deus. Porém, nada disso é Deus. Faz parte dele, não é ele. Nós não conseguimos dar ao personagem ego a devida importância. Entendemos que o ego deve ser atendido em suas expectativas, enquanto quem é atendido é o espírito. Assim como no sonho, se você pudesse escolher o que sonhar essa noite, para aprender a lidar, por exemplo, com o medo, não seria incrível? Não seria incrível você conseguir matar uma barata se tem pavor dela? Imagine no sonho, você entrando numa sala cheia de baratas e acabando com todas elas. Ou então percebendo que elas nem são tão horríveis quanto você imaginava, pois uma passa em cima de seu pé e nada acontece. Imagine quão incrível seria ser arremessado de um precipício e morrer e ao final descobrir que não existe morte. O objetivo final para você que está em segurança em sua cama, vivendo uma ilusão temporária, é incrível. Mas para o personagem que vive o sonho, não está nada legal, a não ser que ele escolha acreditar que está num sonho e se soltar, relaxar e deixar viver a experiência. Imagine esse personagem do sonho querendo não viver as coisas que você designou a ele para seu crescimento. Tudo que existe é a massa mestre mexida. É isso que estamos fazendo nesse momento. Somos o sonho do espírito achando que somos reais. Sentimos tanto quanto o personagem do sonho. Agora, o pulo do gato é o seguinte: quanto mais seguro está o personagem do sonho sobre ser um sonho, mesmo desesperado, ele sabe que em breve não existirá mais. O seu verdadeiro eu está deitado numa cama, completamente seguro. Essa consciência do personagem no sonho faz com que o indivíduo que sonha também esteja tranquilo diante do que está vivenciando o personagem. E ao acordar, ele volta rapidamente para a sua consciência perfeita de quem é. Podemos perceber o ego como sendo a massinha, entre aspas, mexida, sem consciência. Afinal, quando eu desconecto o espírito do ego, ele morre, certo?
Logo, o personagem não tem consciência, ele existe enquanto está, entre aspas, logado no espírito, que é a consciência. O espírito, por sua vez, é a massinha, entre aspas, mexida, porém, existe por si só, pois recebeu consciência, a eternidade e o livre arbítrio. O espírito tem as mesmas propriedades de Deus em menor escala. Seria como pensar assim: você corta seu cabelo e faz uma peruca. Ela tem propriedades suas, mas não tem consciência. Ela não existe por si só, mas quando você tem um filho, ele tem todas as suas propriedades, em menor escala, e vai crescendo pouco a pouco e se parecendo cada vez mais com você. Um dia se torna adulto, porém, ele sempre será o filho, pois veio depois. Ele pode ser idêntico a você, mas ele sempre será o filho e você sempre será o pai. Você sempre terá mais bagagem que ele, sempre estará evoluindo e ele também. Gosto de usar metáforas para deixar a explicação mais clara. Esse ego personagem funciona como uma máquina. Não disse que é uma máquina, disse que funciona como tal. Ele tem uma programação, funciona dentro de um limite de acesso permitido. Ele não contempla tudo o que existe e algumas máquinas detêm programações que lhe permitem viver nesse e no plano mais sutil ao mesmo tempo. Tem pessoas que lidam com os vivos, entre aspas, e com os mortos, entre aspas, egos em corpo denso e egos em corpos sutis. Outros acessam egos de outros planetas e assim por diante. Existem regrinhas para o funcionamento desse sistema. Vamos falar de 3 pontos essenciais. 1. O ego e o senso comum. A maioria dos seres humanos, ao verem uma parede, dizem ver uma parede. Veem um cachorro e dizem ver um cachorro. Existe, então, a decodificação quase que universal. Existe um senso comum sobre o externo. Todos estão percebendo algo quase que da mesma forma. Quando dizemos cadeira, todos nós temos quase que a mesma ideia sobre o que é tal objeto. 2. O ego e a percepção individual sobre o senso comum. Todos os seres podem ver paredes diante de si, porém, cada um sente algo ou tem uma opinião sobre a parede. De acordo com suas percepções sobre uma parede, ele se sentirá neutro, confortável ou desconfortável. Não porque a parede tenha o poder de fazer isso com ele, mas porque ele, ao se deparar com a parede, pode acessar uma memória, percebida ou não, de conforto ou desconforto. Tudo que for percebido por todos, quase que da mesma maneira, será percebido de forma exclusiva por cada indivíduo no campo emocional. O indivíduo também terá opiniões sobre a parede, que lhe parecem ser uma opinião sua, livre, baseada em seu achismo. Porém, o que ele não se dá conta é que seu achismo tem uma origem programada, ou seja, ele pensa como pensa por um motivo e não livremente como acredita. Aquele, entre aspas, eu acho, foi construído por causa de uma determinada base de interpretações diante dos eventos vividos e com certeza seria diferente se tivesse tido uma base diferente de interpretações diante dos mesmos fatos ou de outros. 3. O ego é 100% egoísta. O sistema de funcionamento universal humanizado é baseado prioritariamente na preservação da espécie, ou seja, ele trabalha de forma 100% egoísta, sempre visando o próprio benefício e proteção. Ainda que alguém esteja tirando o alimento de sua própria boca para dar ao outro, essa pessoa está agindo de acordo com seu sistema humanizado. Há uma informação em seu sistema que diz que alimentar o próximo faz com que ele se preserve.
Seu sistema entende que é seguro e necessário, bem como, quando ele mata alguém e vai para o corredor da morte, também existe ali uma informação de que esse comportamento era seguro e adequado para ele. Sim, eu sei que é absolutamente sem lógica, mas a lógica é encontrada no subconsciente dele e não na razão. Lembre sempre que não encontramos as respostas em cima da mesa, e sim nos arquivos. Não encontramos as respostas em cima da mesa, e sim nos arquivos.